Fala galera, tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez um vídeo diferente, vídeo curto, que é pra falar sobre uma franquia que eu gosto muito, Crash. Eu vou dar algumas ideias pra enredos, de histórias que poderiam ser feitas para um futuro jogo do Crash. Cara, vamos lá. Na minha opinião, o que eu faria de enredo pra Crash 5 é o seguinte. Eu acho que pra Crash 5 o meu enredo seria o seguinte: o Kauka ele volta à Ilha Zumpa para atormentar os protagonistas, né? Só que de um jeito completamente diferente. Em Crash 4, as fendas temporais teoricamente foram consertadas, certo? Certo. Mas a gente viu que a fenda criada pelo Uka foi uma fenda que saiu rasgando a realidade e fez as realidades coisas irem de realidades a outra. E o que eu acho que a gente pode fazer? Em Crash 5, a história pra mim seria a seguinte: o Kauka vem e sente que, embora as fendas tenham sido arrumadas, muita energia é, ficou solta, né? Tipo, vamos dizer que você fechou a fenda e as realidades não estão mais rasgadas, então fechadas, não tem mais como se mexer nas realidades. Mas que os efeitos, as realidades estão frágeis. A realidade em si não estão mais conectadas, mas estão frágeis. E aí seria onde o Uka faria o seguinte: ele usaria seu poder para mexer com essa energia, com essa distorção, e com essa distorção ele causaria um outro efeito, só que não um efeito que atravessaria as realidades, mas em vez disso um efeito que atravessaria o tempo. E o que eu quero dizer com isso? O Uka ele ia através desse efeito causar um problema paradoxal. E isso faria com que o tempo tivesse distorcido na nossa realidade. E aí o tempo distorcido através da energia que ficou solta na nossa realidade e em outras realidades, mas ele só está nessa realidade mexendo com a energia desta realidade. Ele causaria um efeito paradoxal, aproveitando a energia do rasgo dimensional que ele causou, e vamos supor que tem ainda energia temporal da máquina do Crash 3. E ele juntou essas energias para causar uma distorção temporal. E aí nessa distorção temporal o jogo se passaria com o Crash tendo que lidar com as Ilhas Zumpa, né? Todo o território das Ilhas Zumpa sofrendo com efeitos colaterais do tempo. Ela estando meio que distorcida e afetada e não respeitando o fluxo normal do mundo, e sim estando com um fluxo distorcido de tempo. O que faria com que a gente está num ponto que do nada a gente percebe que a, o clima, né, as estações começam a passar de maneira não natural. Por exemplo, eu estou nessa fase, nesse momento, mas eu jogando com o clima do inverno. Ou estamos no inverno, mas eu ando um pouco para lá
e naquele outro canto o tempo tá distorcido, diferente desse canto aqui, e tá no verão, tá nas mansões, entendeu? E como o tempo tá afetado não só o tempo do clima, mas o tempo na própria ilha, como passado, presente e futuro. Onde a gente veria efeitos do passado surgindo no presente, coisas tipo certas ruínas que a gente joga no Crash que são ruínas, pum, o templo tá normal. E a gente tem uma fase que ia lá, a gente tá na ruína. Pá, agora ela não tá mais ruína. Esse tipo de distorção temporal seria maravilhoso. Esse território aqui é uma floresta normalzinha. Pá! O tempo tá afetando as plantas e ficou um florestão. Mó matão, assim, mó difícil de se mover, virando uma fase diferente. Porque a gente passa lá de novo e tá diferente. Seria legal pra caramba. Ah, então, como eu tava dizendo, você tem essas distorção do tempo. Tempo de clima, tempo para coisas, para lugares também, o tempo, tipo as plantas num canto. O tempo passou para elas, elas estão com, toda crescida. No outro, a gente tem um outro fluxo temporal, coisas assim. E aí o que eu acho interessante, dá também para, então, acredito que dá também para fazer outras coisas com isso, como por exemplo, isso poderia afetar afetando também os subterrâneos da ilha. Por exemplo, você está passando pelos caminhos subterrâneos e aí do nada, com a distorção temporal numa outra parte do jogo, certos caminhos que você passou tão diferentes às vezes, e tem caminhos novos pelo subterrâneo, coisas novas assim que é bem do futuro da ilha. A ilha é desse jeito climático hoje, mas e no futuro? No futuro ela tem. A ilha passou por algumas mudanças e parte X é de um jeito, parte Y é de outro jeito. Dá pra gente fazer esse tipo de coisa. Isso faria com que a gente tivesse indo e voltando assim, pra passar por locais na ilha. Quando a gente tivesse que voltar num local, ele já tá diferente. Isso daria uma temática bem legal pro jogo. E, pra minha opinião, né, eu acho que você tinha que ter alguma ferramenta depois criada pra você poder navegar entre essas distorções temporal, que eu chamaria de relógio temporal. Permitiria o Crash mexer nisso para ele estar entrando entre distorções temporais ou não sendo muito afetado por elas. E aí eu não faria só isso. Eu faria com que Crash 5 trouxesse à tona outras coisas, como novos mutantes, novas ameaças, coisas novas. Eu traria a Rainha dos Vagalumes, que era uma ideia de um jogo cancelado do Crash, que é o Crash, que tem dois nomes, né? Crash Landed e Crash, que se chama I Am Crash Bandicoot. Então eu traria essa ideia da Rainha Vagalume, do Land Shark, que é um tubarão assassino que fica na areia, na terra, né? Eu traria mutantes novos surgindo. Eu traria. Você passa por distorções temporais e observar flashbacks de histórias da ilha, coisas que não são coisas que aconteceu com você, mas com outros, assim, você vê pela perspectiva.
Hum, eu acho que não é uma ideia ruim você fazer com que em algum momento a Tauna falsa que tá aí encontre a Tauna verdadeira. Que a Tauna verdadeira tem algum motivo para ressurgir aqui. E eu acho que não é uma ideia ruim nesse jogo você ter bastante fases de montaria também. E as montarias que eu colocaria seria o Crash em algum momento montando em vários bichos, mas não é só o Crash que monta. Eu colocaria fases de jet ski e, e de montar na pura da Coco. Colocaria fases do Crash montando no Polar, do Crash montando no Javali Selvagem, do Crash montando no Crash montando no Corvo Voador, que é o corvo que ele saiu fugindo com a Tauna do castelo do Cortex, né? Do Crash montando no bicho Alien que teve no Crash 4. Vamos dizer que o Crash ele adotou esse bicho também por algum motivo, pegou esse bicho para adotar também. Fase montando no Baby T-Rex, fase montando numa moto, fase da Coco num submarino. Eu botaria esse tipo de coisa, sabe? Mas Crash montando num avestruz para fazer referência, ou a Coco montando num avestruz para fazer referência à fase abandonada do Twin Sunt. As mecânicas que foram pensadas para ter num Crash Landed de taco, ah, peruca de insanidade, essas coisas, eu acho que com as loucuras que eu tô falando, dá espaço para você trazer de volta essas ideias pro jogo, abriria mais possibilidade de você liberar caminhos quando você voltasse para um determinado lugar da ilha, uma determinada fase. Te liberaria caminhos, te liberaria opções novas, tipo, eu vou voltar para esse capítulo. Escolhi começar o jogo de novo desse capítulo aqui. Mas agora eu tô com os itens tals, aí eu libero outros caminhos. E esses caminhos podem afetar em ter um capítulo novo que eu libero, ter um item, um colecionável que eu tinha que passar para pegar aqui, para ajudar a zerar 100%. Você pode fazer várias coisas que vão, sabe, elevar o fator replay do jogo. Tipo, se eu fazer X, eu libero o final verdadeiro. Tem quantos finais do jogo? Tem vários finais. Tem o final bom, final ruim, final paralelo, final secreto, final isso, final... Entendeu? Dá pra fazer umas coisas legais. E deixa na dúvida as pessoas qual é o final verdadeiro. E você revela no futuro depois qual final você tomou pra seguir os jogos do Crash. Então, beleza. Segui nessa ideia, né? Falei que tem que ter muita montaria. Falei das gameplays que eu achei interessante que foram abandonadas do Crash Landed. Da ideia dele dele puxar um estilo não dos clássicos, mas do Twin Sanity. Eu acho que deveria ter aquelas mecânicas dos itens, né? Ter a mecânica de coletar Umpas pra evoluir, ter barra de vida, mas ter Umpas douradas, que tem lá no Crash 4. As Umpas douradas apareceriam nesse jogo também, só que elas seriam de vida, né? Peguei a Umpa, eu tava com um tanto de vida, agora eu recuperei tanto de vida porque eu peguei uma Umpa dourada. Seria assim. Né? Falei assim dos itens que eu acho que dá pra você pensar assim, colocar itens pro Crash, mudar a forma do jogo, assim, evoluir, sabe? Evoluir, a franquia tem que evoluir.
ter mais fases de mexer com montaria, coisas assim, seria legal. E aí, você vai perguntar, ambicioso até agora o seu projeto, você vai querer trazer a ideia do subterrâneo do mundo do Crash e explorar o subterrâneo, explorar a ilha, fazer o mapa sofrer alterações em alguns momentos, com distorção do passado surgindo no presente, ou o futuro surgindo agora no presente. Isso. Mas, e também distorções do clima, e até mesmo de algumas outras coisas, né? Como eu falei. Mas o que mais você tem em mente? Se eu não me engano, o Crash tem as 3 ilhas, né? Que a primeira ilha é dos nativos, a segunda é onde está a fábrica do Cortex, a terceira é onde tinha o castelo do Cortex. E eu, se eu não me engano, no futuro, né, dos jogos do Crash, surge uma quarta ilha, que é uma ilha que mesmo no verão ela não muda, porque é uma ilha completamente congelada, ela é feita de gelo, né? Então eu acho justo trazer de volta a ideia dessa ilha, dessa quarta ilha, que se ressurge, que é uma ilha congelada. Eu acho legal, eu acho uma boa ideia. Acho que com essa ideia assim de, de fluxo do tempo, eu não colocaria, é porque ela é do futuro, ela aparece agora. Não, eu explicaria como existe essa ilha. Eu diria que é por causa desses fluxos de tempo, numa parte específica assim, na parte do mar, assim, que surgiu um fluxo muito forte de inverno, quase do período glacial. E aí criou-se tipo um iceberg gigantesco, né, que foi moldado pelo Cortex para virar uma ilha com as tecnologias assim para manter sempre resfriada. E aí, pá, a ilha do gelo lá, ilha que sempre vai ser inverno, e uma ilha que foi criada basicamente por causa de efeitos temporais e artificialmente, tá explicada a história dela. Explicaria assim, né? Traria as mecânicas de muito mais fases com montarias, coisas assim, montar em coisas e tal. Traria, como eu falei, essas itens, né? Esse vai e vem, assim, nas fases, assim, liberar novos. Você ir para um canto para liberar um novo caminho para você ir em um determinado canto. Entendeu? Você ter as opções de, preciso de X coisa que está em X lugar. Eu volto para lá para um caminho novo, né? Pego alguma coisa para ir para lá, para aquele caminho. Faço um caminho, um negócio que eu não conseguia ir lá, agora eu vou porque eu tenho os itens para ir para lá. Assim. E aí eu acho que para ampliar ainda mais o jogo, você pensou, nossa, o jogo tá grande, hein? Porque tu vai ter essas mudanças do tempo, tu vai ter 3 ilhas jogáveis com mudanças temporais. Você tá querendo colocar ainda o subterrâneo da ilha. Você tá querendo dizer que vai colocar durante o jogo, lá pra parte final, uma quarta ilha surgindo. O jogo tá grande, né? Não, eu quero mais. Mais, muito ambicioso. Eu quero um jogo grandioso, bem grande e bem ambicioso. E ele não vai ser só grande na parte da ilha, ele vai ser grande fora da ilha. Eu vou aproveitar as distorções temporais para trazer uma ideia que eu acho que ninguém pensou. Crash mexe com a ideia de realidades do universo, né? Do espaço. Né? Você tem uma outra dimensão por causa do espaço e você tem uma outra dimensão por causa do tempo. Tempo e espaço são coisas diferentes no Crash. E aí que tá. Eu falei distorção temporal, né? Então, vamos trazer a seguinte ideia. E eu falei da Tauna também, né?
que vai acabar mexendo com, encontrando a taula normal, talvez mexendo com o fluxo do tempo. Então eu acho o seguinte, se eles quiserem tornar o jogo muito, muito grande, eu adicionaria uma viagem ao mundo da Tauna. Porque ela tá lá, acaba mexendo com o fluxo do tempo, e aí o fluxo do tempo atinge ela e abre um portal com ela como centro para a própria dimensão dela. Para surgir vilões da dimensão dela, para que é a versão feminina, né, de vilões assim do Crash, para ameaçar o mundo do Crash. E você tem fases na dimensão que ela veio. Na ilha dela, as coisas dela. Poderia, mas, sinceramente falando, eu acho que não precisa, tá ligado? Eu acho que não precisa. Acho que isso podia ficar até para um próximo jogo, explorar a realidade dela. Eu acho que eu colocaria, para deixar o jogo maior, né? Já falei, subterrâneo, das mecânicas assim de franquia que foi abandonado, que é o Landed, dele ter esse vai e vem, assim, uma liberdade assim de mapa legal como tem o Crash Team Insanity, esses negócios assim como mexe o capítulo assim parecido com o Team Insanity. E eu disse, né, que tem fluxo do tempo, tem a parte da ilha que eu deixei meio que entender que é gigantesco, seria assim. Aí você falou, você quer sair da ilha de algum jeito, eu já entendi, mas como que você vai sair? Como eu falei, usando o fluxo do tempo. E a minha ideia para o fluxo do tempo é fazer o seguinte. Em Crash 3, a gente sabe que foi, como eu falei, foi citado que existem as dimensões do tempo, né? Dimensões temporais. Vamos fazer com que, com que as distorções tenham aberto portais para as dimensões temporais, e essas dimensões temporais estão mandando certos ataques. Tem certas ameaças do outro lado que você tem que fechar. E aí, quais seriam as dimensões? Seria Império Neo-Romano, que seria o Império Romano do Cortex. Que em Crash 3 o Cortex foi para Roma e virou imperador. E aí a gente vai, né, nesse jogo, ver essa realidade. A realidade que o Cortex ficou na Roma, atuando como imperador. E vai ter fases na Roma. Eu também colocaria o Crash passando por por pelo lembrei o Crash passando pelo Neo Cortex Desert. É isso, Neo Cortex Desert ou Neo Desert ou Cortex Neo Desert. Não, Neo Desert Cortex. Não, Cortex Neo Cortex Desert. É melhor. Neo Cortex Desert seria a área do Egito e da Arábia, que é controlada pelo Cortex, e outras áreas, momentos do tempo que foram atacados pelo Cortex foi a China Imperial, que eu traria também, eu chamaria de Imperial Neo Oriente. Império Neo Oriente. Eu chamaria de Neo Oriente, né? O Cortex como o Oriente Cortex, a parte oriental de Cortex. Eu chamaria assim. Teria fases, né, no Córtex do Oriente e Córtex chinês, né? E aí eu teria também um foco no Córtex, deixa eu ver, China, Roma, Egito e Arábia, né? Dá 3.
Eu também acho que colocaria aquela área de corrida, de pistas, talvez, de veículos do Cortex. Não, aquelas fases lá de corrida lá da parte dos Estados Unidos, eu acho que podia largar de mão, sabe? Deixar quieto aquilo ali. Ah, porque são pistas correndo, valendo cristal, mas tipo assim, o Cortex dominou aquela era. Pô, nada me diz que dominou, só porque tem uma fase naquela era de mais dos Estados Unidos de corrida. Então, e a era da guerra, que o Cortex estava tentando atrapalhar a guerra e ganhar a guerra, a gente pode ignorar também. A menos que vocês queiram colocar como regime Neocortex. E falar que ali também conta porque é o regime da parte da guerra. Pode ser também, tá ligado? Pode colocar. E aí, vamos dizer que sim, vai. Tem o regime também. Aí tem 4 áreas: romano, chinês, do deserto e do regime durante aquele período assim de guerra. Pronto. Eu sei que também tem tretas com a Atlântida, mas eu acho que dá pra deixar a Atlântida quieta por um futuro jogo do Crash. Então a minha ideia para Crash 5 seria isso: você ter esse fluxo do tempo e você lutar contra Cortex Faraó, Cortex Imperador, Romano, Cortex contra Imperador Chinês. Eu acho que para diferenciar seria legal dizer o seguinte: que o Cortex se denomina como líder, né? Vamos dizer que para fazer diferença, o Cortex se denomina como líder na era de Roma. Então vamos dizer Cortex Faraó, Cortex líder, vamos dizer que já passou por um status mais político aquela Roma, né? Mas do Cortex. Então vamos dizer que é líder Cortex, Faraó Cortex, Imperador Cortex por causa da China, Ditador Cortex por causa ou presidente, a gente pode falar Cortex por causa da época da guerra, mas vamos dizer ditador. E aí a gente termina com. Eu lembrei que tem no jogo lá também tem a era medieval, né? E eu acho que a era medieval também seria legal explorar. Então, Rei Cortex. Você teria 5 versões de Cortex de realidades do tempo, bem sucedidas, e dá numa surra nas 5. Assim que. E, e acabando destronando a, o governo deles. Aí alguém vai me dizer: nossa, você enfrentar o Cortex tantas vezes assim num jogo é bizarro. Você vai enfrentar o Cortex quantas vezes? 6 vezes no jogo, contando com o Cortex que a gente conhece? Não, isso é muita coisa, tal. Você tem um conselho de Cortex. Pô, eu acho. Faz até uma referência ao que a Marvel queria fazer, que é o Kang, né? E o conselho dos Kang traz o Cortex junto do Aku Aku, causando essas ameaças na ilha, essas distorções com o fluxo do tempo, tentando trazer ameaças e forças assim de outro canto, e aí isso resulta em você enfrentar a aliança dos Cortex na ilha principal. Tem que lidar com as bases de cada um dos do Conselho dos Cortex em suas respectivas realidades, e aí quando você derrota cada um deles e acaba com seus impérios, seus regimes, o que quer que seja, você tem a luta final contra
o córtex normal da nossa versão. E aí é nisso que o córtex e o Aku vão ser congelados, porque eles vão estar sendo congelados na ilha final. E antes que alguém pergunte se eram só essas realidades, não. Eu acho justo que apareça a realidade dos dinossauros, mas que não seja uma realidade dominada pelo córtex. Afinal de contas, o que o córtex ia dominar na realidade dos dinossauros? Neopaleolithic Cortex? Neopaleolithic? Tá ligado? Tipo, né? Por causa de neocórtex vai ser novo paleolítico. Por causa dos dinossauros. Pode criar isso também. Um córtex que dominou a era dos dinossauros, surgindo esse negócio. E aí as pessoas vão pensar, acabou, né? Chega, né? Você já colocou um monte de córtex, você tem que entrar em fendas temporais específicas de onde saiu esses conselhos de córtex para fechar essas fendas e acabar com o império dos córtex daquela região. Ok. Você destrói os córtex, bota os córtex para mamar, mas vem a pergunta, vai ser só essas realidades? Não. Eu colocaria também uma aparição, né? Menção e aparição à realidade do fake crash no período dos dinossauros. Vai ser uma realidade onde tudo tem o estilo de fake. E eu mostraria um pouco sobre pistas, né, assim, da origem do fake crash, da ideia dele ter sido criado por algum tipo de distorção temporal do 3, mostraria, possivelmente, essas distorções acontecendo, distorções que poderiam até ter outros buracos, porque você teria os buracos que estão afetando o tempo presente, com mudanças do tempo e buracos que você pode entrar para outra realidade. Então você tem as distorções do tempo no presente atual, você tem esses buracos de outras realidades que você pode entrar, você observa o que está acontecendo lá. Por isso que eu colocaria uma realidade do fake crash, do dinossauro, que seria legal também a gente explorar esse lugar jogando, não só numa pista do Crash Team Racing. E colocar umas pistas assim de outras coisas também. Por exemplo, eu acharia que seria legal também a gente ter uns buracos de outras coisas, uns buracos diferentes que te levam a momentos diferentes do tempo no, no jogo, que são distorções para momentos do tempo. Eles não estão distorcendo o tempo presente, eles estão te levando para outro momento do tempo. O Crash tem que entrar ali, deter algumas ameaças do Cortex que estão tentando mexer em algum período do fluxo do tempo, seja passado ou futuro. E aí você, com o Crash, fecha essas fendas também. É isso, pra mim o jogo 5 seria isso. A ilha sendo distorcida com o tempo, buracos que te levam para momentos do tempo da linha principal e buracos que você entra, que é bem mais focado aí no jogo, em impérios do Cortex barra a realidade do Fake Crash e que a gente conhece dos dinossauros do CTR e a realidade eu colocaria mais alguma realidade, talvez? Deixa eu pensar. Acho que dava para ter a realidade em que será que eu colocaria a realidade que o Cortex ganhou e aí o Baby Crash e a Baby Coco
ganharam, né? E aí a gente poderia ter uma ajuda de outro Crash com outra Coco, né? Que é essa versão aí do que de tempo que eles tinham sido derrotados e mandados lá. Acho que não. Acho que tem que deixar essa realidade quieta. Essa realidade dos bebês, Crash e Coco é melhor deixar quieta. Mas a realidade do dinossauro do Cortex normal e a realidade do fake Crash dinossauro, eu acho que é uma boa ideia. Talvez eu ignorasse a realidade do, do Cortex no dinossauro, mas a do fake Crash dinossauro eu acho que não. Ou talvez eu colocava as duas, dá um contraste legal. Tem umas fases em que tem os dinossauros normal e tem umas fases que tem dinossauro com dentão do fake Crash. E aí eu faria não só ter a fase no período Jurássico, você vai. Tem buracos no mundo do Fake Crash por causa do fluxo lá. Vamos dizer que eles estão tentando abrir fluxos no reino do Fake Crash, que é instável, o fluxo do seu tá afetando do Fake Crash. Criando portais no do Fake Crash também, você fecha os que estão abrindo no do Fake Crash e fecha o seu do Fake Crash para deixar o do Fake Crash normal também. Dá pra fazer um bagulho assim. Bom, de qualquer jeito, essa é a minha ideia. É mexer com a estrutura temporal que existe no universo do Crash. Ninguém nunca aproveitou e eu não sei se alguém já pensou em fazer isso em algum jogo do Crash, mas cara, tem muito potencial aí. E eu faria isso. Seria um jogo grandioso, sabe? Você jogar na ilha, você jogar em momentos do jogo um numa perspectiva diferente, tipo robôs do Cortex tentando atrapalhar alguma coisa que aconteceu no evento do um e você dá umas porradas ali, ou no evento do 2 do 3 entendeu? Você para os caras. Eu traria uma ideia do Crash World para esse jogo, que é a ideia do caramba, eu traria uma ideia do Crash World, que é um jogo também cancelado para esse jogo, que seria a seguinte: tinha a ideia lá de uma pessoa mascarada que seria um interesse amoroso do Crash, que o Crash ia salvar no final do jogo. Eu acho que deveriam apresentar a Tauna que a gente conhece, mas como uma personagem mascarada que está se disfarçando por algum motivo e depois revelando que ela é a Tauna, né? E tá ali numa missão mais secreta. Podia até revelar que essa Tauna que tá se mascarando tem algumas aliadas que estão ajudando ela. Poderia ser a Nitro Squad. Dá pra fazer uns bagulho assim. E é isso que eu tenho de ideia, sabe? Novos mutantes, novos locais assim, né? Mexer com a ilha e com dimensão do tempo, assim, você entrando. Não que você vai explorar a dimensão toda do tempo, não. Você vai explorar uma região, assim, uma parte da região controlada pelo Cortex. Tipo, onde o Cortex se concentra, onde é basicamente onde os Cortex daquelas regiões dominam principalmente, ficam ali. E é isso. Esse seria o meu jogo para Crash 5. Esse seria o grande plano do Aku Aku de vingança. Trazer um monte de, de aliados, né, vilões que ele pode controlar, que são vários Cortex e vilões dos outros períodos, assim, né, para ajudar. Os vários Cortex e seus mutantes de realidades, assim, do tempo. Seria isso. E eu traria de volta aquela ideia que tinha no Crash Land de diferenças de inimigo. Inimigo diurno, inimigo noturno. Só que eu traria um extra. Tem inimigo diurno, inimigo noturno e inimigo cibernético. Inimigos cibernéticos, que são robôs,
ajudantes de laboratório, coisas assim, agiriam de um jeito. Inimigos mutantes ou não mutantes, que são de matutinos, né, da manhã, agem de um jeito. E os que são diurnos, diurnos não, noturnos. O diurno é o matutino. O diurno age de um jeito e o noturno age de outro jeito. Pronto. Genial também. Essa pra mim é a ideia pra um Crash 5. Essa é a ideia pro Crash 5. Essa é a minha ideia pro Crash 5. Sabe, de enredo, de história, coisas que eles deveriam usar. Essa é a minha ideia. E eu digo mais, tá? Esse Crash 5 abriria uma oportunidade. Porque eu falei que o jogo termina com o quê? Com o Cortex sendo derrotado com Aku Aku e sendo congelados. E aí, e aí se descongelando. Por que isso? Porque isso traria remeteria ao começo, né, do Crash 4 antigo, né, sem ser esse Crash 4 novo. Não é Crash 4, né? O nome é o Crash do Crunch. É o Crash do Crunch. E aí eu faria um remake vírgula, né? Eu faria uma reimaginação. Eu reimaginaria, eu não faria um remake assim com todas as fases do jeito que é, não. Eu faria uma reimaginação do Crash do Crunch. Eu reimaginaria o jogo do Crash. Eu acho que reimaginar o jogo do Crash seria o caminho certo, seria a vibe. Você reimagina o jogo do Crunch, tá ali bonitinho, certinho. Entendeu? Tipo, tudo certo. E é isso. Eu seguiria nisso. Eu reimaginaria o jogo do Crunch. E aí, reimaginando o jogo do Crunch, eu poderia torná-lo também mais grandioso. Porque tem muitas ideias boas. Máscara elementar. Por aí vai. Mas é aquilo, né? Eu acho que eles vão ter que eles vão ter que reimaginar a ideia da franquia, se né, que caminho a franquia vai seguir, para explicarem essas máscaras quânticas, ou eles vão querer sumir com as máscaras quânticas. Tá. As máscaras quânticas vão sumir depois do Crash 4, assim, do nada, assim, pum, sumiu, evaporou, cadê? Tava lá com o Crash, mas sumiu. Tem que ter uma explicação, tá ligado? Eu acho que seria muito legal a gente imaginar o jogo do o jogo do Crunch com a ideia das máscaras elementares, a ideia do Crunch se fortalecer pelas máscaras. Eu acho que até dá pra fazer o Cortex querendo bolar um plano para pegar o poder das máscaras quânticas e colocar no Crunch. E aí poderia ter um Crunch usando o poder de máscaras quânticas sendo controladas pelo Cortex, através do Crunch, ganhando o Crunch usando os poderes das máscaras quânticas e das máscaras elementares. A gente poderia ter essa história, né? Do Crash tendo que lidar com o Crunch depois do Crash 5. Uma história reimaginada desse jogo. Do Crunch. O Crunch tendo 8 formas, né? 8 formas, 8 que você luta com ele, tipo, tem a das máscaras quânticas, tem a das máscaras elementais. E você no final do jogo não enfrenta o Crunch que nem foi com as máscaras elementais, que ele tá usando lá as 4, não.
Você enfrenta ele usando as 4 máscaras elementais e as 4 máscaras quânticas. Derrota, as máscaras são libertadas. São libertados, o jogo acaba. Tá? E aí, para explicar as máscaras quânticas, né? E as máscaras elementares não aparecerem nos futuros jogos, você podia muito bem fazer um Crash 7. Não seria um remake, né? Seria a ideia lá do gigante devorador de máscaras. Porque tu já tem 8, 9, 10 máscaras numa mesma história. Dá pra fazer isso, entendeu? É, tipo. Tipo isso. Se quiser, você pode até é, segurar um pouquinho essa ideia aí do gigante aparecer nesse jogo para trazer, sei lá, mais alguma máscara para o jogo. Mas eu acho que 10 já é um bom número assim pro gigante tentar devorar elas. E é fora que se tivesse um jogo com um gigante devorador de máscaras, dava para explorar também a ideia de máscaras alienígenas, né? Porque a gente sabe que e fusão de máscaras também dava para experimentar essas ideias. Porque a gente sabe que existe máscara alienígena por causa da Velomask do Crash Nitro Kart 1. Então dá pra gente tentar explorar essa ideia de máscaras espaciais também, tá? Máscaras de seres alienígenas que aprenderam mágicas, coisas assim. Dá pra gente explorar essas ideias também. Mas não no Crash 5. Pra mim a ideia de Crash 5 foi o que eu falei. Distorção temporal. E aí do Crash 5 eu linko com a ideia do Crash do Crunch, a história reimaginada. É claro que eu não iria para a história do Crunch no estilo do no estilo do no estilo do caraca, no estilo que foi o Crash Team Insanity. Não, eu voltaria pro estilo do Crash 3. Que Crash 1 tem um estilo, né, de sequência, aí o Crash 2 e 3 segue o mesmo estilo, aí o Crash 4 volta pro estilo do 1, aí o 5 eu faria no estilo do Twin Insanity, e aí o Crash 6 eu faria no estilo do 2 e do 3. De Warpeds, né? Zonas. Só que eu mesclaria. Eu acho que eu tentaria fazer uma coisa diferente pro reimaginação do Crunch. Eu colocaria o negócio das Warpeds, só que eu tentaria colocar o negócio das Warpeds fundido com o Crash 1. Tipo, ó, você entra nesta Warped aqui e você tem que seguir ali um trajeto ali de fases dessa Warped aqui. E aí você vai para a próxima Warped, tem outro trajeto. São uns mini trajetos. Entendeu? Você entra nas Warped, tem uns mini trajetos, mini negócio assim de capítulo que você faz. Eu faria assim. Seria uma fusão do estilo do 1 com o estilo do 2. Acho que dá pra imaginar uma coisa assim. Talvez ficasse legal. Bem imaginado, bem planejado. Seria um estilo que juntaria dois dos 3 estilos da franquia Crash. Acho que bacana, tá ligado? E aí depois do Crash, o jogo focando talvez no gigante devorador de máscara, porque vai ter um monte de máscara tudo solta por aí, então dá pra fazer um jogo assim em que aparece o gigante devorador de máscaras. Mas se não quiser fazer o jogo do gigante devorador de máscaras logo agora, né? Pode esperar também, tá? Não precisa fazer depois do Crunch, mas tudo bem, é isso.
Minha ideia é essa, tá ligado? A minha ideia é essa. Não tem muito mais pra onde correr assim, pra ficar imaginando, não. É, não tem muito mais aí. O que eu tô pensando, não é isso. Então, aí me diz aí, o que vocês acharam da minha ideia de Crash 5? Que os ideias de gameplay, né? Que usar itens como aquele taco de beisebol, aquela ideia do item de luz para iluminar lugar. Não precisa ser do mesmo jeito que eles estavam planejando para Crashland de estar nesse jogo, mas pode ser tipo só pra só para liberar caminho, tipo, o item da luz em vez de funcionar daquele jeito, né, com aquelas outras coisas, podia só iluminar áreas escuras que o Crash não podia ir antes. Esse item do taco é só para liberar caminhos que você só podia dando a porrada do taco. Esse item aqui é um item que a asa delta te permite passar por um caminho que você não podia antes. O jet ski não seria coisa para você passar em caminho, seriam fases é, do jet ski com a Coco, por aí vai. Coisas assim, entendeu? Coisas assim. Pode ser feito dessa maneira se for difícil balancear. Agora, se não for difícil balancear e fazer, faz que nem o Crashland queria ser coisas da gameplay assim. E é isso. Pra mim, Crash 5 tem que trazer as ideias que pareciam ser muito boas, desperdiçadas do Crash Landed. Tem que trazer essa ideia de distorção do tempo que eu falei, trazendo assim mecânicas do Crash 3, dando grande importância ao Crash 3, que eu acho que a gente tá nessa vibe ainda, né? O Crash 4 teve uma certa ligação com os eventos do Crash 3. Eu acho que o Crash 5 deveria ter ligações ainda com coisas que aconteceram do Crash 4 e do Crash 3. Dá para trazer essa ideia e explorar ainda o que também aconteceu nos outros e no passado da franquia. Eu acho que dá. E aí é isso. Não foge muito, entendeu? Dá até para trazer assim umas fases, assim, uns cantos de fases deletadas do Crash 1, que tinha a fase da montanha, de subir. Você pode ter uma fase que você sobe normal com o Crash pela montanha, e aí tem um lugar lá que você tem que correr de uns bichos na montanha e você monta numa cabra montanhosa. Aí tem a cabra de montaria também que você vai correndo pulando, que é a cabra selvagem. Legal, aí você sobe num javali selvagem numa fase, e tem outra fase que você sobe uma cabra selvagem. E outra faz referência à fase deletada lá do Twin Insanity de montar no avestruz, né? Então, seria um jogo com um número de fases de montaria considerável. Esse negócio de você voltar num canto para poder pegar um caminho que você antes não podia, vai ter bastante. As mecânicas importantes do Landed foram soltas, a ideia assim de mundo mais aberto que o Twin Insanity queria. Essa ideia de história grandiosa seria essa a história que eu comentei do jogo. É isso. É isso. E abre o caminho para uma reimaginação do jogo do Crunch. E depois do jogo do Crunch, como eu falei, né? Talvez um jogo do Devorador de Máscaras, né? Como a grande ameaça, talvez. Ou, né? Eu não parei para pensar, mas dá para eu tentar imaginar uma outra história, uma outra ideia pro jogo, mas é isso. Pra mim seria isso. Essa. Então é isso. Vou terminar por aqui. Comentem aqui o que vocês acharam das ideias. Se vocês iam gostar de ver um jogo com essa ideia, com essas temáticas, né? Com essa ideia de 3 tipos de inimigo, né? Diurno, noturno e robótico. E a ideia da história, né? De jogar na ilha principal e jogar em 2 tipos de distorção. Distorção que te manda para um momento de algum acontecimento do tempo, né?
E você tem que impedir que aquele local ali tá fechado, só aquele local, que aquele local ali seja afetado por algum tipo de criatura que foi para lá, que vai mudar o fluxo do tempo. Então você impede, mantém o tempo assim normal e as realidades paralelas que se abriram do tempo. Então seria isso, né? Portais do fluxo do fluxo do tempo que te manda para outro momento do fluxo do tempo, e portais que te mandam para as ramificações do tempo. E as distorções que acontecem na ilha e a jogabilidade na ilha. Seria isso. Aí os itens, né, que eu falei. Os três. O comportamento dos três tipos de inimigo, né? Cibernético, diurno e noturno. Todo um estilo de enfrentar chefões de maneira mais inteligente. Mais fases de montaria, sejam sejam montarias tecnológicas ou não, né? Tecnologia seria o, o submarino e a moto. E o avião. E não tecnológico seria os animais que eu falei. Tipo, é isso, né? Acho que não é mais não tem mais nada. Então é isso. Já falei, né? Deixa o joinha, o like, se puder aí, compartilhar e tudo. E me diz o que você achou, comenta aí o que você acha dessa ideia. Que tipo de Crash você gostaria para ser um Crash 5? Qual seria a sua história de Crash 5? Comenta aí. Eu tenho mais ideias para outros jogos de Crash explorar, mas acho que do 5 seria isso. E eu já estaria preparando, né, para que do 5 ser uma reimaginação do Crunch, da do Crunch uma história original, e depois da história original da do Crunch eu correria para fazer uma reimaginação do Crash Team Insanity. Não seria muito diferente do Twin Insanity que a gente tem, mas bem maior, porque queriam fazer o jogo do Twin Insanity bem maior, né? Tinha algumas coisas mais planejadas, com mais tempo. Então um remake do Twin Insanity maior, mais coisas, com mudanças na história, ele acontecendo de um jeito diferente, né? Seria legal também. Mas só depois de um Crash 7, né? Porque o 6 seria o do Crunch, aí 7 uma história nova, e aí o 8 seria o Twin Insanity, que é remake, né? Aí faria tipo uma ordem: Crash novo, remake, Crash novo, não é remake, Crash novo, reimaginação de um jogo de um jogo do Crash. Aí Crash novo, reimaginação de um jogo do Crash. E é isso. Foi isso, muito obrigado. Acho que eu não lembro de eu ter feito a minha entrada, né? Eu fiz a minha entrada. E aí, galera, tudo bem? Inspeção Geek aqui na área para mais uma inspeção de, de qualidade. Dessa vez inspecionando ideias para um Crash 5. Fiz isso? Acho que não, mas fica feito aí. É isso. Abraço, valeu, falou, até mais.